Saúde os amados, todos irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos estar falando do livro de Lucas, no capítulo 3, versículo de 1 a 22. Na sequência, nós vamos estar falando hoje da pregação de João Batista, o batismo e a genealogia de Jesus. Espero que você tire bem proveito disso, pega a sua Bíblia, faça a sua oração, ou antes ou depois, mas não deixe de ler na Bíblia pelo menos para você entender. Então vamos lá. Começando, a pregação de João Batista. Contexto, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Anás, sogro de Caifás, o responsável pelo julgamento e condenação de Jesus, está em João 18,14. Ou seja, Anás foi um dos responsáveis lá por Jesus ser condenado, Quero lembrar você que isso não é pregação, isso é um estudo de alguns detalhes que a gente repassa para que isso depois seja formalizado em estudo, em pregação. João veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias e Isabel, já havíamos passado. Então, João, que vivia no deserto, veio a palavra de Deus a João. Pregava ao redor do Jordão, o tempo inteiro ele ficava naquela região do Jordão, Ele pregava o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. João sempre dizia: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. É isso que ele sempre falava, Registrado no livro de Isaías 43, Isaías diz que é a voz que clama do deserto, quer dizer, a voz que chama, a voz que chamava o povo, que, vamos dizer assim, nos chama, no deserto, que ele vivia pelo deserto. Preparai o caminho do Senhor. Isso tudo em Isaías 43. Endireitai as suas veredas, Então, o que são veredas? É um atalho, é um caminho estreito. Então, endireitai, ou seja, o que você está fazendo de errado, procura dar um jeito de colocar no caminho certo, dá uma endireitada nisso. Ainda continuando, todo vale se encherá e rebaixará todo monte e outeiro. Outeiro é um morro baixo, então João pregava isso, falava sempre isso. O torto se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então João pregava isso, que as coisas todas iam ser acertadas com Jesus. E ele diz: e toda a carne verá a salvação. Quando fala de toda a carne, está falando de mim, de você, está falando de nós. Todos nós veríamos, ou vimos a salvação. Agora, entre ver a salvação e aceitar a salvação, existe uma lacuna muito grande, e isso depende de cada um de nós. João usava essa expressão: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do porvir? Então João pregava sempre isso, falando com as pessoas mesmo assim, com veemência, com braveza, porque na verdade ele queria que as pessoas se salvassem, Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não o que é de vós mesmo, ou seja, arrependam-se, não continuem fazendo as coisas que vocês fazem. Irmão, eu quero dar uma paradinha aqui para dizer, o mundo hoje continua exatamente desse jeito, nós estamos aí passando por um momento da nossa vida onde, a gente já falou em tempos atrás, hoje é o século. Quem é o Deus do século? É o homem. O homem se acha capaz, o homem se acha o homem se acha o tudo, o homem é que faz tudo. Então, olha bem, no tempo de João essas coisas já aconteciam. Claro, talvez em menor quantidade, porque eram menos pessoas, Até de pedra Deus pode suscitar filho de Abraão. Ou seja, se Deus quiser fazer com que uma pedra vire uma pessoa, é com Deus. Deus é o Deus, ele pode fazer todas as coisas. Ele fala também da árvore e do fruto, onde o fruto ruim, a árvore que dá fruto ruim, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, se não presta, João começou aí a deixar uma referência que daqui a pouquinho vocês vão entender. Em resposta, a multidão dizia:
em resposta à multidão, dizia: repartir com quem não tem. Então ele dizia assim: se você tem 2 túnicas, dá uma para outro. Se você tem um alimento, 2 alimentos, ou alimento em quantidade, reparte com o outro. Nós estamos no tempo de repartir, né? É isso que João falava. Aos publicanos, para quem não lembra, eram os cobradores, tipo Zaqueu, de impostos, né? Para serem batizados, disse: não pecais mais do que está ordenado, tá? Ou melhor, não pensais mais do que está ordenado, ou seja, não cobra mais das pessoas, cobra o que é justo. Ao soldado dizia: não trateis mal, nem defraudeis, contentai com o seu soldo, ou seja, seja honesto, não vai extorquir pessoa nenhuma, não vai tirar dinheiro dos outros, porque você já tem o seu salário. O povo pensava se ele era o Cristo. Ele, porém, disse: eu batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João não queria glória nenhuma para si, a glória de Deus. E aí ele falava exatamente isso: vai chegar, eu estou só abrindo caminho. Esse era o propósito de João. Bom, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, né? Porque, na verdade, aqui João começa, né, a dizer, como eu li lá em cima: e toda a carne verá a salvação de Deus. Olha o que João fala aqui. Ele, com a pá, limpará a eira, ou seja, a pá, ele ia limpando os caminhos, os becos, as valetas, tá certo? E ajuntará o trigo no seu celeiro, ou seja, ele ia colocar o que é bom, o trigo bom, guardado dentro do celeiro, tá? Presta bastante atenção. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Falava mais, muitas outras coisas ao povo. Prestem bastante atenção de que Jesus estava falando nesse lugarzinho, tá? Jesus estava falando do arrebatamento da igreja, e Jesus estava falando do julgamento que vai acontecer. Ou seja, Jesus estava aí colocando, o João já estava aí colocando, né, uma luz para o povo entender que haveria, né, um arrebatamento e um juízo final. Então é isso basicamente que está sendo colocado aqui. Mas pelo pecado anunciado por João, Herodes, o rei da época, né, por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe, quero fazer um parênteses para você aqui. Herodes roubou a mulher do irmão dele, né? Adulterou, tá? E aí, então Herodes mandou encarcerar João, e depois disso, João só volta a ser citado somente no capítulo 7. Então, deu uma parada em João e continuou, tá? Então, João era esse, né, que pregava, que saiu pregando. Quando fala no deserto, que ele andava de cidade em cidade, quem passava por ali, ele estava pregando. Não quer dizer que ele não ia à cidade, lógico que ia, que tinha necessidades e tudo mais, né? Bom, do 3:21 para frente, vamos falar do batismo de Jesus. E aí, observem bem, como todo o povo, Jesus também foi batizado. E orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E ouviu-se uma voz do céu, né? Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja, na hora do batismo de Jesus, é só você acompanhar que você vai ver o que acontece, tá? O que é comprazido, né? Basicamente, agraciado, é aquele que veio fazer a vontade, é aquele que vai servir. Então, durante esse batismo de Jesus, relatado muito bem em Lucas, né, e nos outros evangelhos também, a gente entende como é que é diferente o batismo, né, com o Espírito Santo, né? E aí a gente pode estar entendendo um pouco melhor. O Espírito Santo pelo qual Jesus fora recebido, agora unge-o pessoalmente e o reveste de poder para exercer seu ministério. Então, olha bem, Jesus foi batizado, esse Espírito Santo em forma de pomba, né, ali unge, e ele, então,
irá começar o seu ministério terreno, né? A genealogia de Jesus está no versos de 23 a 38. Tem pessoas que não gostam de tratar da genealogia, entendeu? Mas a genealogia é importante porque a gente realmente reconheça as coisas. Então, observa bem. Jesus já está com quase 30 anos. Então, observa que passou aí o que a gente tinha falado da outra semana, 18 anos, né? Passaram. Encontramos a lista desde José até Adão, né? Fazendo um contrário, né? É muito importante analisar com cuidado a lista ou a árvore genealógica, pois encontramos nomes como de Enos, Noé, Abraão, Perez, Boaz, Davi, Levi e muitos outros. Então, por isso que é importante a gente estar estudando a genealogia, ter algum material de estudo, alguma pesquisa, para a gente poder estar realmente entendendo um pouquinho. Tem pessoas que falam, mas isso interessa? Interessa quando você quer realmente conhecer a respeito das coisas de Deus. José não era o pai biológico de Jesus, tá? Isso nós precisamos entender. Mas o pai legal, foi ele que foi lá e apresentou e registrou Jesus como filho. Então ele era o pai legal, né? Nós sabemos que Deus sabe fazer as coisas, né? Deus é o pai espiritual. Mateus diz que o Messias será descendente de Davi. Está em Jeremias 23, 5, tem isso escrito também. E de Abraão, está em Gálatas 3,16. Irmãos, nós temos essa coisa, esse estudo muito importante, tá? Então nós precisamos estar aí atento a essas coisas, por isso que eu falo, genealogia é importante ser estudada. Cristo significa ungido, é a forma grega de ungido e em hebraico Messias, ou seja, Cristo é a forma grega de dizer e em hebraico é Messias. Então Jesus Cristo nós estamos unindo as duas, né? As duas coisas. Mateus fala dele como ungido do Espírito Santo em João 3,34. E ele foi ungido, na verdade, olha, como profeta para trazer conhecimento e verdade. Em Deuteronômio 18,15. Então, observem bem que nós estamos no Novo Testamento e a referência lá, né, no Antigo Testamento. Olha, como sacerdote oferecer supremo sacrifício e expiar nossas culpas. Está lá em Salmo 110, 4. E como rei, para governar, guiar, estabelecer o reino da justiça. Está em Zacarias 9, 9. Amados, então Jesus foi ungido para essas coisas. E Jesus o tempo inteiro esteve aqui conosco falando do evangelho, do reino de Deus. O filho de Davi, Mateus, comprova a descendência dele, né? Levantando a genealogia de José da casa de Davi. Registrado formalmente como filho de José, tornou-se então filho de Davi. Por isso que a gente precisa estudar, procurar, olhar as passagens bíblicas para a gente poder entender. Um detalhe, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela dá umas referências assim, mostra as referências onde estão as passagens, então às vezes é interessante a gente ter, né? Em Lucas é mostrado através da descendência de Maria, que também era da linhagem de Davi. Então, Maria também era da linhagem de Davi. Lucas enfatiza que ele procede da carne, portanto, um como nós, procede da carne. Jesus nasceu de Maria, nasceu da carne. Jesus não foi um espírito que caiu aqui na terra e começou. Não. Jesus veio e nós sabemos da história toda, né? Portanto, é como um de nós. Eu nasci da carne, nós nascemos da carne. Então, Jesus, como um de nós, também nasceu da carne. Assim, os escritores dos evangelhos declaram Jesus como o Cristo, o Messias. Amados, eu espero que a gente possa estar aí colocando, né, algumas informações importantes na vida de cada um, para que cada um comece a buscar, né,
um pouco mais, entender um pouco mais da palavra. Nós estamos falando aqui do Evangelho de Lucas, né? E nós estamos aí, ó, nós vamos entrar na próxima semana no capítulo 4, para vocês verem. São pequenos estudos, porque também o tempo não dá para gravar e também para não ser enfado, né? Então, a grande verdade é isso. Hoje, então, nós tratamos basicamente, então, olha só, né? Da pregação de João Batista, o batismo e a genealogia de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam estar dispostos a procurar um pouco mais e aprofundar na palavra para estar aí falando, né, das coisas para as pessoas que ainda não ouviram, porque você que já ouviu, então você já tem no seu coração a semente. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. Amém.